Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos agradecer a Ele. Pai, obrigado porque temos um solo fértil para plantar. Te damos graças. Eu recebo essa semente, essa fidelidade em Teu altar, em Teu nome, Pai, para que gere a milhares e milhares por um na vida de cada um dos Teus filhos, em portas abertas, saúde, força, sabedoria, inspiração, que impulsione Teus filhos para frente em uma velocidade sobrenatural. Em o nome de Jesus eu profetizo prosperidade. Amém e amém. Você pode trazer aqui na frente, eu quero receber, apertar sua mão. Derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Aleluia. Mais uma vez em pé, vamos lá, gente. Obrigado, Pai. Entregamos a Ti, rendemos graça e honra. Te honramos, Pai, com a nossa fidelidade, com a nossa fé, com a nossa confiança. Prospera Teus filhos, multiplica essas sementes em o nome de Jesus. Amém e amém. Dê o seu melhor aplauso a Ele. Aleluia. Pode sentar, fala para o irmão do lado assim: se prepare. Aleluia. Sabe o que atrapalha muito a gente de crescer? São as desculpas. Cara, é terrível. Eu me lembro que o meu pai falava para mim assim: encontre uma pessoa boa em dar desculpas e você vai encontrar uma pessoa ruim em todo o resto. Incrível, né? Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Meu pai dizia isso para mim hoje com maturidade, eu entendo, é verdade. Meninos dão desculpas, homens dão um jeito e fazem o que tem que ser feito, custe o que custar. O ruim é quando você dá crédito a essa filosofia fajuta, sabe? Que você mesmo sempre arruma as desculpas para o que, pelo que você não... Ah, eu não posso porque não tenho dinheiro, eu não posso porque eu não tenho força, eu não vou fazer porque eu não sei. Ah, o mundo foi ingrato comigo. Você está entendendo isso? E esse é o ruim. É quando você dá crédito às suas filosofias fajutas, que sempre são os argumentos pelos quais você não pode, não consegue, nunca chega. E os outros vão chegando e você nunca chega. E os outros vão chegando e você, em vez de se preocupar em cumprir princípios, arregaçar a manga, você está ali articulando a próxima desculpa para justificar você ter ficado para trás de novo. Nós precisamos despertar, gente, porque Deus precisa da gente lá na frente em vitória. Diga aleluia. Ah, e é isso. Às vezes você está preso à sua própria reputação e aí você acaba dando ouvidos a pessoas que não têm destino para você.
Pessoas que nem estão indo para onde você vai, nem vão chegar onde você quer chegar, nem estão onde você quer chegar, e você para ouvir essas pessoas por causa da tua reputação. Você quer ser bem visto por todo mundo, e escuta, filho, não é assim. Algumas pessoas dizem: pastor, o senhor é ingrato, fulano lhe ajudou. Eu digo: sim, mas o andaime que eu usei aqui para pintar o teto também me ajudou. Mas na hora de pintar o chão, ou eu tirava ele, ou não ia pintar. Não tem outro jeito. Você consegue entender? Então existem pessoas que passaram pela sua vida, isso é um time. E agora elas têm que sair, senão você não vai avançar. É necessário. Por isso que eu falo, só pessoas medíocres se apegam a coisas. Você está numa jornada. Eu vou falar sobre isso hoje. Você está em uma jornada. Diga aleluia. Uau, e Deus é fantástico. Ele sabe as árvores, as fontes que tem que estar nessa jornada para te prover e te empurrar para frente. O problema é quando você fica preso numa fonte com medo que falte água na frente. O povo de Deus fez isso. E Deus diz: bora, anda, cara. Eu que botei essa fonte, sou poderoso para botar as outras lá na frente. Diga aleluia. Não vai faltar água. Diga glória a Deus. Pastor, mas eu não sei se é de Deus esse negócio que eu estou montando. Eu não sei se é de Deus essa empresa. Eu não sei. Veja, o maior sinal de que um projeto é de Deus é que o projeto de Deus sempre te aproxima dele, do altar. Legal? Qualquer coisa que você esteja fazendo que te afaste da igreja não é de Deus. Não pode ser de Deus. Entende isso? Então a maior prova de que é de Deus o que você está planejando, sonhando, investindo, é que essa coisa vai te aproximar do altar. E segundo, ela será usada por Deus. Diga aleluia. Ela tem que ser usada por Deus. Não, pastor, ele não está usando, eu não tenho estrutura ainda, a conta não fecha, não dá para mim dizimar. Então isso não é de Deus, porque só é de Deus aquilo que Deus participa. Entende isso? Pastor, o que é maldição? Maldição é a criação de Satanás? Não, cara, leia a Bíblia com cuidado. Satanás não criou nada. Satanás não criou uma folha. Pastor, então o que é maldição? Maldição é uma criação de Deus, onde Deus não pode estar. Tudo que ele criou era bendito e abençoado. No dia que o homem traiu ele não pôde estar dentro do homem, o homem foi amaldiçoado. O dia que ele não pôde estar no jardim, porque o homem virou as costas e começou a se pactuar com o inferno, ele não pôde mais estar ali. A terra virou maldita. Então você pode até ter uma empresa que foi dada por Deus, mas se Deus não está nela, se ela não serve a Deus, desculpa, filho, alguém vai usar ela. Ela vai servir ao inferno. Você entende? Por isso é diligente, não é algo automático. O vento bateu, pastor, estamos indo. Não, você precisa o tempo todo, o teu culto racional. Opa, estou desviando, conserta a rota. Quando um piloto me falou isso, cara, eu conversei com ele, ele me disse: pastor, um voo simples. Foi exatamente numa dessas viagens que eu fiz de jatinho. Aí, conversando com o piloto, ele falou: pastor, a gente decola aqui de São Paulo para pousar em Balneário Camboriú. Escuta isso. O computador do avião corrige a rota mais de 100 vezes por segundo. Eu falei: como é? Ele disse: a gente põe a rota e o computador mais de 100 vezes por segundo corrige a rota, porque o vento muda, o clima aquece, tudo isso interfere. Falei: uau. E ele disse: se ele não fizer isso, a gente acaba chegando em um outro lugar, que não é o destino original, perfeito que a gente tem. Cara, você sabe como eu sou, eu trouxe logo isso para a minha vida cristã. Deus falou: você tem que corrigir a rota o tempo todo. Você precisa de um culto racional. Você precisa sacrificar suas vontades em um culto racional. Espera aí. Opa, isso aqui está me desviando. Espera aí, não fiz correto dessa vez. Deixa eu ajustar, deixa eu consertar, deixa eu consertar, deixa eu consertar. Diga aleluia. Isso é racional, isso não vai ser automático. Eu estou na igreja, pastor, pum. Não, isso você vai edificar. Legal?
Você está pegando? Diga aleluia. Muito bem, preste atenção. Quando Deus vai fazer o seu tabernáculo, como eu falei para vocês, Ele não faz nada sem antes mostrar. Eu acho que é Êxodo 25, verso 9. Ele está conversando, trocando uma ideia com Moisés. Ele diz, bem, agora eu preciso fazer meu tabernáculo. É preciso fazer um tabernáculo na terra. Por que precisava fazer um tabernáculo na terra? Você já parou para pensar? Porque Ele tinha dado as leis. Para que servia aquele tabernáculo, aquela tenda do encontro? Só servia para levar sacrifícios que tornavam um homem de novo apresentável diante de Deus. Aquilo era só para isso. Então, peraí, pastor. Deus deu os 10 mandamentos, sim. E o tabernáculo Ele criou para quê? Porque Ele sabia que o homem não iria cumprir e teria que sacrificar o tempo todo para se reajustar. O tabernáculo é um tipo de Jesus. Era o lugar do conserto. Então Deus mandou fazer o tabernáculo por quê? Porque sabia que o homem ia pisar na bola o tempo todo. Se não, Ele dava só a lei e dizia obedeça. Ele sabia, o cara é cabeçudo, o cara vai errar, e aí ele vai precisar se lavar, e aí tem que ter ali um lugar sagrado onde ele vai oferecer uma vida pelo erro. O tabernáculo é um tipo de Jesus, o lugar onde o homem se tornava propício novamente para a relação com Deus. Mas em Êxodo ele diz assim, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, você faça, entende? Ele antes mostrou em visões, sonhos e inspirações. E depois ele diz, faça como eu mostrei. Puxa vida, eu quero que você entenda que isso é um padrão de Deus. Deus não manda você nunca para o deserto com um tablete de rapadura e um odre de água. Ele vai à sua frente mostrando cada passo. Diga aleluia para isso. Você precisa entender que tudo que Deus manda você fazer, Ele antes vai te mostrar. Isso não tem nada a ver com a lei. É a lei, tem que obedecer isso aqui. Não, a lei era outro corpo. Isso aqui era um padrão. Deus tem um padrão, cara. Amém? Você está pegando? Não é do seu jeito. Deus tem um padrão para fazer as coisas. Por exemplo, a arca tinha que ser carregada pelas varas de ouro no ombro de 4 levitas. Esse era o modo padrão de carregar. O dia que Davi olhou o pessoal do mundo com um carro de boi, eita, parece ser mais rápido. Um carro de boi roda, então a arca vai mais rápido. Estou ajudando a Deus. Uzá morreu, foi partido no meio. E Deus diz para Davi, você não está levando segundo o meu padrão. Muitas vezes a gente tem essa convenção dentro da nossa mente. E a gente acha que é mais esperto que Deus. A gente acha que pode fazer como Saul. Deus chegou para Saul e falou, cara, amalequitas, vem do radical amal, que significa trabalho árduo, duro, estresse. Deus falou, eu quero que mate todos os amalequitas. Meu povo está em Refidim, no descanso. Eu quero que ele ande no descanso, por fé. Mas aí você pega Saul, não, mas eu vou separar o gado, que é para ofertar para Deus. Eu vou salvar o rei, que é uma figura nobre. Aí Samuel chega, rasga a roupa dele e diz, teu reino está sendo rasgado dessa forma, porque você não obedeceu a Deus. Você não fez segundo o padrão de Deus. Entende? Deus tem um padrão para que a gente siga. Esse é o padrão de Deus, tem que ser observado. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. Tem um padrão de Deus. A forma de carregar a arca, como Ele quer que você lide com as finanças, a forma de você servi-lo dentro da igreja local. Você não vai conseguir deturpar isso. Olha lá, tenha o cuidado de fazer segundo o modelo que eu te mostrei. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Por isso que ele fala, os humildes eu levantarei. Mas ele diz assim, os soberbos eu abaterei. Sabe, eu falo isso para as pessoas, tem momentos na nossa vida em que nada dá certo, a gente bate a cara na porta vez após vez e não dá certo. E a gente às vezes olha e diz, cara, eu estou fazendo tudo como tem que ser feito. Estou fazendo tudo que eu já ouvi os homens de Deus fazer, eu estou fazendo. Mas não dá certo, porque você não está obedecendo o padrão.
Você não está fazendo da forma como é para ser feita. E aí a sua arrogância gera resistência divina. Sabe o que é pior nesses momentos? Que muitas vezes quem está te parando é o próprio Deus. E aí a gente diz, está amarrado, eu repreendo, e faz toda aquela cena eclesiástica, litúrgica que a gente aprendeu. E não adianta, sabe por quê? Porque é o próprio Deus que está te parando. É o próprio Deus que está resistindo. Segundo ele fala, eu resisto aos soberbos. Ele que fala, eu, Deus, resisto aos soberbos. Mas ele diz, eu dou graça aos humildes. Aqueles que entendem a forma de seguir. Você está pegando? Diga aleluia, diga aleluia. Sabemos disso, é um padrão que Deus determinou para fazer sua casa. Cada compartimento dessa casa, cada cortina, cada material, cada utensílio, todos eles foram feitos exatamente como Deus determinou. Tudo o que Deus faz, Ele mostra antes. Entende? Pega isso no seu coração. Para que Ele construiu isso? Porque a lei ela não foi dada para ser cumprida. Quando Ele deu a lei, Ele sabia que o homem ia errar. No Novo Testamento, Paulo repete isso. Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos 5, verso 20, Paulo diz, olha, sobreveio a lei para que a ofensa crescesse. A lei veio para que o homem tropeçasse nela. Ela não veio para ser cumprida, ela veio para ser pedra de tropeço. Para que o homem acabasse nos braços de Cristo, de um Salvador. Para que toda a honra e glória seja de Deus. Ninguém entende isso. O que os homens estão fazendo? Eles estão voltando, muita gente tentando fazer isso agora, tentando se justificar pela lei agora. Mas a lei não veio para justificar o homem, nem agora, nem no Monte Sinai. Por isso que quando Deus dá a lei, no capítulo 20, no capítulo 25, Ele manda construir o tabernáculo do sacrifício. É como quem diz, gente, vocês vão tropeçar, vão errar, vão entender a sua fragilidade, mas eu já deixo aqui preparado a expiação, para que ninguém vá para o inferno, ninguém morra. Você vai poder trabalhar isso aí. Legal? É o mesmo hoje. Existe uma lei comportamental, mas Ele já te deu Jesus. Diga aleluia. Ele sabe que nós vamos falhar, mas Ele já nos deu o tabernáculo vivo. Ele já nos deu Jesus, o propiciatório. Para que nós possamos passar vencendo. O problema é que hoje tem pessoas voltando para a lei e tentando fazer aquilo que Deus diz que elas não são. O que Deus diz que elas não são? Deus fala com todas as letras. Vocês nunca conseguirão ser justiça por conta própria. Pastor, isso está onde? Em vários versos. Em Gálatas 3,11, está uma vez, põe aí. Gálatas 3,11 diz assim. É evidente que pela lei ninguém, repete comigo, diga, ninguém. Então entenda que isso é um padrão. Não adianta você querer moldar esse padrão, como nós falamos aqui agora no começo do culto, e ser mais esperto que Deus. Isso é um padrão. Ninguém vai conseguir ser justo pela lei. Agora, Deus declara isso, e tem um monte de gente tentando ser o que Deus disse que é impossível ser, através da lei. E a igreja, ela tem que vir com essa mensagem libertadora. Ela tem que vir com essa mensagem. Pastor, então o que acontece? Acontece que Deus pega essa velha criatura que não pode ser justiça pela lei e Ele condena a cruz. Ele pega essa criatura condenada ao fracasso. Eu quero que você entenda isso. Seu velho eu é um ser condenado ao fracasso. Por isso que de todos os avanços que você deu e ainda tem para dar, o maior de todos foi o dia que você aceitou Jesus. Diga aleluia. Porque essa velha criatura estava condenada ao fracasso, à derrota, à miséria, à falência. Ela não tem em si a capacidade de vencer. Eu digo vitória plena. Ah, pastor, eu conheço o cara que é macumbeiro e é rico. Ele é rico? Não, ele tem quantidade de papel moeda. Deita no travesseiro dele. Eu conheço vários. Eu sou pastor há 25 anos. Eu conheço esse ministério com 3 anos, tem vários que já chegaram e disseram, pastor, me ajuda. Eu perdi a rota. Lembra do avião? Eu não corrigi a rota 100 vezes por segundo, acabei pousando no aeroporto errado. Me ajuda.
Vários. Porque essa velha criatura está condenada ao fracasso. Entende? Deus pegou essa criatura condenada ao fracasso e pregou na cruz. Diga aleluia. Entenda que tudo aquilo que Deus pregou na cruz morreu. Morreu. Não é que ficou calado, não foi amordaçado, não está preso num calabouço. O que foi pregado na cruz morreu. Você precisa entender isso. Foi embora, não existe mais. Mas pastor, então me explica, eu ainda tenho manifestações da carne, da natureza pecaminosa. Mas a palavra diz que você está morto para o pecado. Pastor, mas eu ainda tenho manifestações, vontades, fraquezas. Mas a palavra diz que você está morto para esse pecado. E essa é a visão de Deus. O problema é que Deus é espírito e Ele está em outra dimensão. Ninguém pode ver o que Deus vê como Ele vê exatamente. Ninguém. Nós precisamos renovar nossa mente para entender a visão dEle e considerá-la. Mas ninguém pode ver exatamente como Deus vê. Isso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que nós vivemos em um mundo tridimensional, movido pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Você vive num mundo tridimensional, movido e alimentado por esses 5 sentidos carnais. Por exemplo, aqui nesse lugar agora, está cheio de anjos, diga aleluia. Mas você não pode vê-los. Você tem que crer e considerar. Legal? O problema é que nós somos arrogantes e presunçosos e dizemos: eu só posso acreditar se eu ver. Esse é o grande problema. Mas o que eu estou te dizendo é que na dimensão de Deus, Ele já te vê morto e ressurreto. Ele vê aquela criatura fadada ao fracasso, morta. Morta. Por isso que muitas vezes a gente chega diante de Deus e Ele não nos ouve. Por que Ele não nos ouve? Porque nós estamos falando de outra dimensão, de outra realidade. 1 João capítulo 5, verso 14. Está escrito lá assim, veja isso, pega isso, olha só. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Preste atenção, você precisa prestar atenção. Porque aqui é o ponto onde pessoas arrogantes criam o obstáculo para se entregar a Deus. Ah, pastor, tem que abrir mão de toda a minha vontade, tem que ser tudo segundo a vontade dEle. Não, Ele está falando aqui de visão. Ele está falando que se você chegar junto dEle como um pecador miserável, Ele não pode te ouvir. Por quê, pastor? Porque segundo a vontade dEle, Ele te vê justiça, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então Ele só pode te ouvir se você chegar nesse padrão. Opa, olha o padrão de novo aí. O que eu estou querendo te dizer? Que Ele deixou um padrão construído. E que você nunca será mais inteligente que Ele para construir o seu padrão. Entende? E é muito louco que Ele não diz: então eu vou negar e vou dizer não. Não, o cara é tão amor que Ele diz assim: eu só não posso te ouvir. Então tem gente que criou uma teologia e diz: ah, pastor, quando a gente pede Deus não dá, é porque não chegou o tempo, ou então é porque não é da vontade dEle. Não, a Bíblia diz que se você tiver alegria, quantos estão pegando? Diga aleluia. Se você tiver alegria na vontade, na forma dEle, Ele realiza os desejos do teu coração. Não é do coração dEle, é do teu coração. Mas a questão é que se você não chega dentro do padrão dEle, Ele não te ouve. Agora vira mais um. Mas se nós sabemos que Ele nos ouviu, bem, para Ele me ouvir, o verso passado diz: eu preciso chegar segundo o padrão dEle. Justiça. Eu preciso chegar como reivindicando algo que já é meu. Eu não posso chegar como um mendigo. Eu tenho que entender que minha oração não muda Deus. Ela é uma conexão de forças com Deus. Eu só posso pedir a Deus o que eu já tenho. Eu não posso pedir a Deus algo que eu não tenho. Olha que paradoxo, vê? Você precisa da mente de Cristo. Eu preciso entender que na cruz eu já sou curado. Diga aleluia. Então eu não vou chegar diante de Deus como miserável: Pai, eu preciso que me cure, não. Eu preciso chegar junto dEle reivindicando. Eu tomo posse dessa cura que o Senhor morreu para me dar.
Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu quero essa cura que Deus morreu para me dar. E aí isso é segundo o padrão dele, entende? E aí ele diz assim, uau, se você chegou segundo o meu padrão, então eu te ouço. Eu te ouço. E se você sabe que eu te ouço, você sabe que eu vou fazer. Olha lá, leia lá. Nós precisamos entender que o nosso trabalho não é convencer Deus, é nos moldarmos ao padrão dele. Nosso trabalho não é convencer Deus a me prosperar. O meu trabalho é me moldar à visão dele sobre minha prosperidade. Eu não preciso mendigar cura diante de Deus. Eu tenho que me moldar ao padrão dele, segundo a cura no meu corpo. Entende? Ele é o Senhor, diga aleluia. Meu Deus, é tão legal isso, porque quando a gente prega sobre a graça, pessoas dizem que é libertinagem, que é isso, que é aquilo. Não, longe. A graça é infinitamente mais complexa e difícil do que a lei. Eles lá na lei estão tentando construir o padrão próprio de roupas, de uso, de costume, de vocabulário. Eles estão tentando construir um padrão próprio arrogantemente. Por isso que essas igrejas legalistas estão cheias de povo derrotado, lotadas. Entende? Eles chegam na igreja, a paz do Senhor, a casa está em guerra, o filho está na droga, problema destruindo tudo. Porque eles não entenderam ainda que Deus deixou um padrão completo e Ele mostra isso antes para todos nós. Sabe, que a própria ciência hoje atesta que o homem só usa 10% do cérebro. Você sabia disso? Incrível. O homem só usa 10% do cérebro, mas o pior de tudo é que tem alguns que ainda usam menos, que são deficientes, né? Tem vários, você vai ver e vai lidar com vários que usam menos de 10. Eu tenho certeza que usa menos de 10, que o cara já passou, já sofreu, já e não aprende. Então esse cara deve usar só uns 5, 4. Mas entende? 10% é 1/10. Eu creio que os outros 9 estão nos dons espirituais, porque eles são 9 dons. Você entende isso? Eu entendo que o que supre essa parte é a operação dos 9 dons espirituais, que nos enche para a gente completar essa plenitude. E aí por isso você não vai mais poder andar pelo que vê e pelo que sente. Lembra? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Essa é a linguagem do mundo tridimensional. Só que Deus tem uma visão que ninguém vai conseguir enxergar exatamente da forma dele. Nós vamos ter que acreditar e considerar. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5:7. Ele diz assim, presta atenção, nós andamos pela fé, não é pelo que vemos. Mesmo que você esteja sentindo ódio, você é a justiça de Deus, diga aleluia. Mesmo que você no momento tenha desejos impuros, você é a justiça de Deus, diga glória a Deus. E não é pela tua experiência operacional, nem pela tua vista, é pela tua fé, olha lá. É a minha fé no padrão de Deus. Minha fé no padrão de Deus. Se você não entender isso, você não tem relação. Não tem como fazer negócio com Deus se não for pela fé. Entende? Por isso que está escrito, Hebreus 11, verso 6. Pega aí, olha o que está escrito. De fato, sem fé é impossível agradá-lo. E aí o pessoal distorce isso, fala de um jeito, fala do outro, explica de um jeito, de outro, mas é tudo que eu estou falando aqui. Você não pode criar o seu padrão comportamental e achar que Deus vai gostar daquilo. Por quê? Porque aquela criatura criada é condenada ao fracasso. Aquela criatura não tem como agradá-lo. Aquela criatura, Deus decidiu matá-la na cruz. E não adianta você voltar para a lei para tentar recuperá-la. Aí ele diz, só pela fé
pela consideração no meu padrão, que você vai conseguir ser quem eu te criei para ser. Não tem outro jeito. E eu acho isso legal, sabe? Porque o homem vai se tornando pequenininho e Jesus vai se tornando gigantesco. Só Ele pode. Só Ele pode te dar. Você só chega se render. Quanto mais você se estribucha, quanto mais você se debate, pior fica. Você só chega se render. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim tua obra. Ele vem, pum. E aí Ele se agrada de você. E aí Ele te abençoa. E aí Ele te abençoa. Aí as bênçãos começam a chegar na tua vida de forma sobrenatural. Quem está pegando? Diga aleluia. Veja bem, uma vez que você é crente, então você precisa andar pela fé e não pelas manifestações dos seus sentimentos. O seu normal é que você é uma outra criatura em Cristo. Isso precisa ser ajustado. Parece muito lógico, mas você não entende quantas pessoas ouvem isso, mas saem daqui se sentindo culpadas, tentando agradar a Deus, tentando fazer força. E eu digo que você está gastando força em coisa errada. Eu comecei o culto falando como? A sua força tem que estar sendo gasta para construir a casa do Pai, para trazer vidas aqui para dentro, para restaurar a casa do Pai nos últimos dias, porque a gente está vivendo os últimos dias. Sua força tem que estar para financiar a casa do Pai. Não é para se fazer justo e perfeito diante dele. Isso você não pode. Isso ele já declarou e o padrão dele é esse. Se você fugir desse padrão, o próprio Deus resiste aos soberbos. Você está entendendo? E diz assim, olha, apesar de você não ver todas as frutos dessa nova criatura, pastor, eu sou essa outra criatura, é o meu normal, mas por que eu não amo o próximo como eu deveria amar? Por que eu não perdoo o meu inimigo como eu deveria perdoar? Por que eu não honro o meu cônjuge como eu deveria honrar? Você é criado em justiça e santidade, mas você está crescendo nessa verdade. E o que faz você crescer nessa verdade é o alimento do padrão de Deus, dos argumentos de Deus. E isso acontece dentro da igreja. É na igreja que isso acontece, mas precisa de um coração honesto. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, verso 20. Põe aí para mim. Diz assim: não foi assim que vocês aprenderam a Cristo? Se é que de fato vocês tendo ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Veja, pode trocar isso por padrão. Olha o que ele está falando. Será que vocês aprenderam mesmo Cristo? Ou vocês estão aprendendo outra coisa chamada religião? E ele fala assim, olha bem, se é que de fato, deixa lá. Se é que de fato você tem sido instruído nele, segundo o padrão de Deus. Vira mais um. E ele diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, você se despoje do velho homem, que se corrompe segundo os sentimentos, as emoções, segundo a forma dele enxergar diante do padrão do mundo. Ele é completamente corrompido. Não, pastor, eu sou uma pessoa boa, segundo os teus olhos absurdamente soberbos. Por quê, pastor? Porque você só enxerga pecados tangíveis. Entende? Mas e o orgulho? E a fofoca? E o medo? Medo é pecado. E a cobiça? E a inveja? Não, pastor, eu não sou invejoso. Para, filho. É porque você não exterioriza isso em forma de consciência, mas vamos, você está entendendo isso? Está entendendo? E ele diz assim, nós precisamos arrancar. Ele não diz, nós precisamos tratar. Ah, pastor, vou consertar esse velho homem. Não, o padrão de Deus diz assim, você precisa se despojar. Você precisa arrancar de você esse velho homem, é um cadáver que você está carregando. Agora veja, vira mais um. E você precisa renovar o teu espírito mental. Espera aí, tem que ser inteligente. Paulo está te dando meio. Ele está falando, você arranca esse homem. Como é que eu arranco esse homem, pastor? Renovando o teu espírito mental. Você precisa começar a considerar o padrão de Deus.
Você morreu na cruz e agora você é uma nova criatura. Pastor, não sinto isso. Ainda bem que não é pelos sentidos. É na dimensão de Deus. Você vai ter que crer e considerar. Pastor, não estou sentindo que eu sou uma nova criatura. Graças a Deus, não é você que testemunha isso no céu. É o Espírito Santo. Diga aleluia. Hã? Graças a Deus, não é você que tem que testemunhar. É o Espírito Santo que testemunha. Pastor, não tenho convicção disso. O testemunho do Espírito Santo está dentro de você. Que você agora é filho de Deus. Você age segundo Ele. Agora veja, quando você renova seu espírito da mente, o teu espírito mental. Como é que eu renovo meu espírito mental, pastor? Só tem um jeito, filho. É dentro da igreja ouvindo a verdade. A verdade. Porque se você estiver em igrejas que pregam lei e legalidade, o diabo vai te manter preso nas cadeias mentais da religião. Você está ferrado. Entende? Aí você vai encontrar uma pessoa que passa a vida toda de uma forma medíocre, abrindo mão de todos os seus sonhos, se consolando com as coisas muito aquém do que Deus tem para ela. Você vai ver uma pessoa que abre mão dos sonhos, que se consola e se convence de uma pequenez e passa o resto da vida tentando agradar a Deus com usos e costumes que Deus condenou. Aí eu acordo as pessoas, eu digo, cara, você acha mesmo que esse Deus grandão, Ele tem prazer nisso? Você acredita mesmo que esse Deus grandão, Ele tem algum prazer nisso? Ou você entende que chega, é hora de você virar sua mente e viver tudo que Deus tem para você? Diga aleluia. Receber tudo aquilo que Ele comprou na cruz para você. Vira mais uma. Ele diz assim, você renova o espírito da sua mente e se veste de um novo homem, criado igual a Deus, em justiça e retidão, que procedem, não é de um comportamento, não é de um desempenho, é de um padrão, é da verdade, é um padrão que Ele tem, a forma dele te ver. Você precisa se encaixar na forma que Deus tem de te ver. Como é a forma que Ele tem? Esse novo homem, que é criado igual a Ele, segundo é igual, segundo é igual. Você foi criado segundo Deus, igual a Deus, em um padrão de justiça e retidão, que não procede do teu desempenho. Diga graças a Deus. Diga com fé, graças a Deus. Graças a Deus, meu Pai. Procede da verdade, que eu aprendo e considero. Pastor, então pode deixar a criatura errando? Não tem como ela errar. Escuta o que ele disse, quando a tua mente vai sendo renovada, lavada, você vai começando a agir segundo essa nova criatura. Mas isso não acontece da noite para o dia. Isso não é um pirlim-pim-pim. Isso é um processo. Isso vai acontecendo. Você vai gerando os frutos. Quando você vê, você já não consegue mais largar um carrinho de supermercado no meio do estacionamento. Não diga aleluia. Você leva até lá o lugar e põe onde os carrinhos estão. Posso ouvir um glória a Deus? Quando você vê, você não consegue mais ficar com um troco errado. Aleluia, ele se enganou, me deu 100 a mais. Não. Você vai aprender a chegar lá e está aqui, filho, isso aqui é seu. Você está compreendendo, gente? Mas é aos poucos. Quando você vê, você vai se pegar orando pela pessoa que te atacou. Você vai entender que essa pessoa está mal. Você vai entender que essa pessoa está com problema. E aí você, do nada, vai se pegar, Senhor, abençoa ela. Tira isso dela. Eu abro mão, eu a libero. Do nada, você vai se pegar trazendo teu dízimo no altar. E você vai dizer, caramba, eu estou trazendo meu dízimo. Mas é porque a nova criatura, a mentalidade dela está começando a aflorar dentro de você. Você está crescendo. Você está desenvolvendo. Diga aleluia.
Você está desenvolvendo. Fala para o irmão do lado. Você está crescendo, irmão. Fala para ele. Uau. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nosso tempo está acabando. Mas domingo que vem eu vou falar um pouco para vocês sobre gematria. O diabo vem apagando, sabe? Algo muito importante. Deus ama números. Cara, Deus ama números. É por isso que eu me dou tão bem com Ele. Eu também amo números. Deus ama tanto números que Ele tem um livro chamado Números. Ele ama contas, gematria, encaixes. Sabe? Tudo que Ele fala na Bíblia de números é para nos trazer uma revelação, algo poderoso. Por exemplo, 5 é o número da graça. A 5ª vez que aparece o nome Davi na Bíblia está junto com a palavra graça. Mas isso também acontece com Noé, com Ruth. Deus ama mandar uma mensagem a respeito disso, e sabe, trazer para a gente revelações através dos números. Semana que vem, hoje não dá tempo, eu vou falar disso. Mas eu quero que você entenda que hoje nós estamos, 5 é o número da graça, nós estamos no ano de 2025. Eu creio que é 5 vezes 5, isso é a hipergraça. Nós estamos num ano onde os maiores milagres vão acontecer. Prepara teus celeiros, porque os maiores milagres, aqueles que você esperava, vão acontecer agora. Chegou a hora. Porque nós estamos perto do fim, está chegando o fim. E nós precisamos despertar para isso. 1 significa unidade ou Deus. 2 significa acordo. 3 significa ressurreição ou vitória. Isso é na mente de Deus, é o padrão de Deus. 4 significa terra. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. A história terrena de Deus tem 4 livros que falam dela. 5 significa graça. 6 significa humanidade. No 6º dia ele criou o homem. O primeiro milagre de Jesus no casamento, as bodas de Caná, da Galileia. E aí ele diz, tragam aquelas 6 talhas de pedra. 6, homem, pedra, lei. Faz o que com elas? Enche de água, é a palavra. A encheu, agora eu posso transformar em vinho, é o novo nascimento. É simples, a palavra é muito clara. A gente só precisa abrir